X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. X-Tudo Caboquinho, a nossa coluna mais saborosa de todas as terças-feiras, com ele, Orlando Câmara, que é o nosso colunista de turismo e cultura, sempre trazendo um sabor diferenciado. Às vezes o sabor não é tão bom, mas é um sabor. E o Orlando sempre vem trazendo pra gente uma reflexão muito boa. Qual é o sabor de hoje? Vai lembrar que é uma entrevista gravada, que é uma informação gravada que o Orlando sempre traz aqui pra gente. Olá, Rafael. Olá, Arthur. O sabor de hoje é de autocuidado e autoestima coletivos. Vou já explicar por quê. Alguns anos atrás eu fiz uma oficina com o criador e executor da Virada Cultural Paulistana, que é, sem sombra de dúvida, um dos maiores eventos públicos de cultura do Brasil. E ele deixou muito claro nessa oficina o seguinte: faça os eventos em locais para os quais a população tenha afeição, que exista uma afeição pública e coletiva em relação àquele local. Eu aprendi a lição, mas já se passaram muitos anos e isso se tornou quase que automático na minha cabeça na hora de planejar alguma coisa. Mas na semana que passou, isso me veio muito à tona de novo, porque por obrigação profissional eu tive que fazer algumas coisas no centro, muito próximo de casa, e a pé. E eu acabei postando fotos nas redes sociais, um post sobre a Tapajós, onde foi minha primeira casa, e outro post sobre o abandono ao qual o centro está submetido. E qual foi a minha surpresa? A expressão que esses dois posts tiveram junto ao público. Eram posts orgânicos, eu não os patrocinei, eu na verdade não tinha a intenção de que eles fossem tão visualizados e comentados, mas em 48 horas, por exemplo, o post que falava da Tapajós tinha alcançado mais de 12 mil contas de maneira orgânica, e até ontem à noite o post sobre os maltratos do centro havia alcançado 16 mil contas. Nos dois casos, a maioria de não seguidores meus. Para quem entende um pouco de internet e dessa questão do post orgânico que não é patrocinado, esses números são muito expressivos. Isso me mostrou que a população tem afeição por esses locais. A população, de alguma forma, tem um carinho, tem uma memória afetiva em relação ao centro muito significativa. E aí as pessoas comentavam as mais diversas coisas, como, por exemplo, subir a ladeira da Tapajós de carro como teste de direção. Ou então subir lá a pé para ir estudar no Frei Silvio, no Anternô Samento Pessoa, no Benjamin Constant, no IEA. E de um outro lado, as pessoas comentaram muito o abandono ao qual o centro hoje se submete. O centro está mal iluminado, sujo, esburacado, empobrecido, inseguro e sem ordenamento. Essa, infelizmente, é a situação do centro, que é o reduto dos imóveis de interesse histórico, que talvez seja um local, talvez não, é com certeza um local fundamental para o turismo. Mas todo mundo que comentou nessa postagem se ressentia muito, que ia ao centro e ficava triste, porque, por exemplo, muita gente dizendo, olha, o centro fede a urina, não posso à noite me arriscar no centro porque é muito escuro, o deserto não tem segurança. Mas as pessoas, elas reconhecem a necessidade de ser feita alguma coisa. Esse fazer alguma coisa que é o pulo do gato. Numa área tão rica quanto essa, não dá para tapar buraco só para trocar luminária. Há sim que se cuidar de áreas comuns, com certeza. As áreas comuns são importantíssimas. Mas é necessário uma política pública que estabeleça programas de incentivo para que certos tipos de atividade se instalem no centro e levem para essa área uma outra dinâmica, que ocupem os casarões históricos e os mantenham vivos, porque casa fechada se destrói muito mais do que casa aberta. O centro há de ser um polo, por exemplo, de gastronomia, de lazer, de entretenimento, mas é preciso que haja uma política pública. Vamos analisar aqui uma pequena região que é o Largo São Sebastião, que foi uma iniciativa pública da SEC, da Secretaria de Estado da Cultura, e que hoje tem o maior inventário de leitos no perímetro, naquele perímetro da cidade, leitos de hotéis, e hotéis muito qualificados. E já tem grandes restaurantes. E agora, novas iniciativas, como por exemplo, a reforma da Santa Casa, começa a dar para aquela área um outro sentido. Imagina uma política pública bem feita, o efeito dominó que isso teria sobre outros locais, como por exemplo, a Praça da Polícia.
população mostrou, ao meu ver, ao reagir nas minhas postagens, que tem afeição pelo centro, mas ela quer ver esse centro cuidado. Políticos, ouçam isso, é importante. Vocês vão ganhar pontos se cuidarem do centro, se falarem em favor do centro, porque ele é o nosso maior tesouro para o turismo urbano. As pessoas hoje vêm ao Amazonas e elas ficam pouquíssimo em Manaus. A maior parte delas vai para a floresta. Mas nós queremos que as pessoas venham ao Amazonas e fiquem 2, 3 noites em Manaus, e consumam nos restaurantes de Manaus, e comprem artesanato e outras coisas em Manaus, e usem um transporte público de aplicativo, de táxi em Manaus, porque isso gera renda, trabalho e renda. O turismo tem um benefício social do trabalho e da renda, inclusive para quem está fora do mercado de trabalho formal, seja pela idade, pela qualificação, até às vezes por conta de restrições de mobilidade. Então, já passou da hora, nós estamos numa encruzilhada para resolver algumas questões. E a questão do Centro Histórico de Manaus é uma delas. Nós precisamos que a Prefeitura Municipal, que as unidades gestoras da Prefeitura e do Governo do Estado, que tem a ver com o centro, que o empresariado tome uma iniciativa e tornem o centro uma intervenção exemplar de cidade, focada no lazer, no entretenimento e no turismo. Não é para fazer para turista, não. Faz para o povo daqui, para nós irmos. Porque cidade boa para o turista é cidade boa para o seu habitante. Hashtag pensa, é hora de mudar a cidade. Bem, Rafael e Arthur, a gente sabe que isso necessita de conhecimento técnico, não pode ser de curiosos, e por conta disso eu trago hoje uma canção, cantada inclusive, que é Gaudeamus Igitur, que tem uma história interessante porque ela representa as universidades. Vamos ouvir? Olha, eu não sei vocês, mas eu adoro canto coral, e essa canção, Gaudeamus Igitur, ela é um clássico das composições cantadas. Para vocês, uma excelente semana, para os nossos ouvintes também, que nós possamos enxergar as coisas fora da caixa.